Algo que realmente surpreende é o que está ocorrendo nos bastidores do Kremlin. Após anos de silêncio, finalmente há sinais de mudanças. Durante muito tempo, acreditamos que as ações de Putin eram baseadas em estratégias de defesa, camufladas por divulgação controlada. Mas agora, surgem informações de fontes confiáveis que revelam uma nova narrativa entre os altos escalões. Pessoas que verdadeiramente apoiam a Rússia estão admitindo que a ideia de que a guerra seja uma missão de sucesso pode ser apenas uma fachada. Quem está por trás dessas revelações é Dmitry Kozak, um homem que há décadas trabalha ao lado de Putin. Ele não é qualquer figura, foi seu advogado de confiança e um dos poucos que conhece os segredos mais profundos do Kremlin. Kozak, que já foi vice-primeiro-ministro da Rússia, ficou conhecido como solucionador de problemas de Putin. Ele foi o responsável por garantir que a anexação da Crimeia fosse concluída sem obstáculos, cumprindo exatamente a vontade do presidente. Porém, mesmo alguém tão próximo a Putin, como Kozak, começou a questionar os planos mais agressivos. Ele é um dos poucos que estaria disposto a arriscar tudo, até mesmo sua própria liberdade, para se opor ao rumo que o Kremlin tem tomado. Antes da invasão da Ucrânia, Kozak tentou negociar uma paz secreta com Zelensky, uma proposta que daria a Putin tudo o que desejava. Mas seu pedido foi rejeitado por Putin, que quer uma rendição completa. E agora, com os exaustos exércitos russos na linha de frente, a situação parece cada vez mais desesperadora. Imagine uma batalha urbana em uma cidade com 1 milhão de habitantes. Seria um cenário semelhante às tragédias de Grozny, Vukovar ou Stalingrado. Os oficiais militares sabem que o combate em áreas urbanas é brutal, sangrento, uma verdadeira armadilha mortal. E nesse cenário, surge Dmitry Kozak mais uma vez, como uma voz dissonante. Desde os anos 1990, ele esteve ao lado de Putin, ajudando nas decisões mais críticas. Conhecido como especialista jurídico do Kremlin, seu papel era garantir que os interesses de Putin fossem protegidos a qualquer custo. Ele foi quem liderou as negociações que integrariam a Crimeia à Rússia, após sua anexação em 2014. Mas agora Kozak desafia abertamente o desejo de Putin por uma guerra sem limites. Ele é um dos poucos no círculo interno que se arriscou a questionar a estratégia oficial. Mesmo ameaçado de represálias, ele permanece no meio político, tentando persuadir Putin a buscar uma solução mais razoável. A questão que permanece é, por que Kozak ainda tem alguma influência? Afinal, quem quer se opor ao poderoso Kremlin costuma pagar um preço alto. Ainda assim, Kozak continua resistindo às ordens mais radicais, procurando um caminho para a paz. Mas você consegue imaginar? O homem que esteve ao lado de Putin por mais de 30 anos, ainda existe na política russa, tentando mudar o curso da história. Pode um oficial tão importante ser silenciado ou se tornar irrelevante? Ou será que o seu posicionamento está prestes a mudar tudo, com reviravoltas inesperadas? Desde os anos 1990, ele acompanhou Putin desde os primeiros passos na política. Inicialmente um subalterno em São Petersburgo, foi logo reconhecido como a mão direita jurídica do futuro presidente. Ao longo dos anos, tornou-se uma figura-chave no Kremlin, chegando a ocupar o cargo de vice-primeiro-ministro. Ele era o responsável por garantir que todos os detalhes das estratégias de Putin funcionassem perfeitamente. Ele foi o homem que supervisionou a anexação da Crimeia, um papel decisivo na integração do território à Rússia após a invasão de 2014. Essa pessoa que sempre esteve ao lado de Putin em seus maiores feitos, nunca foi considerada uma simpatizante do Ocidente. Pelo contrário, apoiou cada passo de Putin, incluindo as ações na Crimeia e na Península de Crimeia. No entanto, a invasão total da Ucrânia foi uma linha que Kozak não quis cruzar. Segundo relatos recentes, ele chegou a estar disposto a ser preso ou mesmo a ser alvo de tiros por se opor a essa guerra. Sua justificativa era clara. Ele não queria que a Rússia se afundasse num conflito devastador com a Ucrânia. Antes da invasão, Kozak entrou em contato direto com o presidente Zelensky, negociando um acordo de paz secreto. Uma proposta que daria a Putin tudo o que ele desejava. Mas quando tentou convencer Putin, a resposta foi um não categórico. Putin não buscava um acordo, mas uma rendição total da Ucrânia. Durante uma discussão acalorada, Kozak declarou que não entendia qual era o objetivo da invasão. E logo após o início do conflito, no dia 25 de fevereiro de 2022, ele alertou Putin, se a guerra não fosse resolvida rapidamente, Suécia e Finlândia poderiam entrar na NATO. E com o tempo comprova-se que Kozak tinha toda a razão. Apesar de tudo, Kozak continua no círculo de poder do Kremlin, pressionando Putin a buscar uma solução mais racional para a crise. Mas o líder russo mantém seu objetivo de forçar uma rendição completa do território ucraniano. Essa postura revela que Kozak não é uma figura qualquer.
Quem se opusesse a essa guerra já teria se afastado ou ficado silenciado há muito tempo. Curiosamente, ele ainda participa de reuniões regulares com Putin, mantendo alguma relevância. Ainda assim, seu papel oficial foi significativamente reduzido, refletindo a crescente polarização interna sobre o conflito. Contudo, sua postura firme e sua resistência a seguir a linha de guerra mostram uma figura que, mesmo cercada de pressão, ainda busca um caminho diferente do que o Kremlin impõe. Nos bastidores do poder, uma verdade oculta começa a emergir. Apesar de tudo, um homem permanece no círculo de Putin. Ele, que realmente poderia ter se entregado ao desespero, ainda frequenta o Kremlin. Seu papel foi drasticamente reduzido, suas responsabilidades transferidas a outros. Mas por que ele continua aí? Como consegue manter sua posição enquanto tudo ao redor desmorona? Os encontros continuam, embora com menor frequência. E a cada reunião, ele ainda questiona: por que continuar a guerra? Será que há alguma justificativa ainda válida? O cenário não é feito apenas desse homem. Um ex-primeiro-ministro russo, que ocupou o cargo de 2000 a 2004, também rompeu o silêncio. Para quem conhece a história de Putin, sabe que ele esteve no mesmo governo. Agora, Mikhail Krasnovo fala abertamente contra a invasão. Sua voz ecoa uma mensagem poderosa: a guerra deve acabar. Mas não por ambição de Putin. Não para garantir a segurança da Europa ou do mundo. Sua esperança é apenas parar a dor, proteger vidas, impedir que o caos se instale. Enquanto isso, líderes europeus e o povo ucraniano pensam em um futuro diferente. Eles percebem que Putin destruiu a estabilidade, rasgou as fronteiras com força e arrogância. Para eles, ceder não é uma opção. Uma capitulação seria um erro fatal, uma provocação de novos conflitos na Europa. Mas nos Estados Unidos, essa ideia é vista com alienação. Lá, há quem diga que os dois lados têm culpa, que a solução é fazer concessões de ambos os lados. E no meio de tudo isso surge uma questão gritante, porque alguns líderes ainda defendem que Putin é apenas um criminoso de guerra. E outros tentam negociá-lo como se fosse um parceiro, como se recompensar impunidade fosse uma solução possível. E o que realmente a Ucrânia tem que pagar por sua liberdade? Conflitos, perdas, um futuro em risco. A pergunta pendurada no ar é: até onde Putin vai levar essa guerra? E quem pagará o preço final? Nos corredores de poder, uma verdade surpreendente emerge. Apesar das acusações internacionais e da condenação unânime da comunidade global, alguns atores dentro da Rússia ainda enxergam a guerra como uma missão de sucesso. Quanto mais nos aprofundamos, mais a aparente estabilidade se revela uma fachada frágil. Até onde essa mentira irá? A revelação de que o próprio advogado de Putin, Dmitry Kozak, pediu negociações de paz antes da invasão, mostra uma face oculta do conflito. E por que essa informação ainda não se tornou pública? Será que há uma verdade escondida por detrás das cortinas de Moscou? A narrativa se desenrola, e o que parecia uma marcha inevitável para a dominação se revela como uma batalha de interesses e medos. À medida que as forças russas avançam, seus líderes internos começam a questionar a missão. Imagine as tensões, soldados enfrentando a brutalidade de uma guerra que já custou 1,2 milhão de vidas. Os barulhos das bombas, o cheiro de fumaça no ar. Tudo parece estar à beira de um colapso. Mas, surpreendentemente, os próprios estrategistas do Kremlin guardam segredos que poderiam mudar tudo. A resistência interna pode estar se formando, mesmo sob o olho atento de Putin. É uma janela para um possível ponto de virada. Enquanto isso, Putin insiste numa narrativa distorcida. Acusa o Ocidente de conspirar contra a Rússia. Ele afirma que o mundo ocidental não passou de uma ilusão de civilização, agora degenerada e corrupta. Mas a questão que fica é: até que ponto essa visão distorcida sustenta um regime que se encontra cada vez mais isolado? O medo da desintegração é real. E medidas drásticas como cortes na internet e repressões brutais estão intensificando essa crise interna. Como uma nação que há pouco tempo se via parte de uma família civilizada, agora mergulha numa guerra de desconfiança e medo desesperado. No centro de tudo, há uma dúvida crescente: se a Ucrânia deve ceder ou resistir, se a Rússia deverá aceitar a derrota ou segurar firme. Algumas vozes dentro do próprio Kremlin começam a questionar se a missão de Putin faz sentido, e a dúvida se torna uma faísca. Será que a própria guerra está destruindo o próprio coração do império? Enquanto a paz parece cada vez mais distante, o conflito pode estar levando a Rússia a um ponto de não retorno, onde tudo que resta é uma luta desesperada pela sobrevivência. Nós vimos que a Rússia age com força para defender seus interesses. Mas, surpreendentemente, até mesmo propagandistas russos admitem algo chocante. Eles falam abertamente sobre atacar a Ucrânia a qualquer oportunidade.
E ainda mais planejam interferir nas eleições europeias. Querem apoiar líderes pró-Rússia na esperança de enfraquecer a União Europeia. Para eles, a União Europeia é uma união satânica, uma ameaça mortal. Imagine ouvir uma transmissão secreta de TV russa. Próximas eleições em países-chave. Trump e Musk estarão totalmente envolvidos. Muitos apoiaram originalmente uma visão multilocal, multipolar. Viram na Rússia uma força guardiã da civilização, da tradição, da história. Mas atenção, eles não assistem como espectadores. São agentes que alimentam o fogo, jogam gasolina na brasa. Sabem que se deixarem o caos criar raízes, é aqui que vão apostar. Eles querem destruir a União Ocidental, considerada uma ameaça maior que qualquer exército. Hoje a verdade é dura, a Rússia está se desintegrando. A repressão nunca foi tão forte desde os tempos de Stalin. Gente está sendo presa por expressar opiniões, por falar contra o governo. São rotulados como agentes estrangeiros, traidores do Estado. Até questionar por que os russos lutam contra os ucranianos é motivo para prisão. Lembre-se, esses povos eram considerados irmãos. Por isso Putin corta o acesso à internet em cidades como São Petersburgo. Relatos de quedas na rede, apps bancários parando, serviços de entrega desconectados. Enquanto tenta controlar a informação, as perdas no fronte aumentam. Desde o início do conflito, cerca de 1,2 milhão de soldados russos já foram mortos ou feridos. Isso representa mais de 1% de toda a população masculina do país. Dia após dia, os números crescem. E a guerra, que parecia sob controle, está escorregando pelas mãos deles. Você consegue imaginar o que tudo isso significa? Uma nação se despedaçando, uma crise de proporções impensáveis. A classificação de mortos só aumenta, uma verdadeira tragédia. O som dos tanques, o cheiro de fumaça no ar, a sensação de impotência. Tudo isso enquanto a nação tenta esconder a dor, fingir que tudo ainda é normal. Mais de 31 mil baixas apenas em novembro, com outubro e dezembro ainda mais devastadores. E a hora de parar parece cada vez mais distante. Qual será o próximo passo? Quem realmente controla o destino dessa guerra? E até onde eles irão para proteger seu próprio poder? A resposta está numa pergunta: até onde a Rússia irá para sobreviver? Tudo indica que entre as linhas do Kremlin, algo está mudando. Sorrisos forçados dão lugar ao silêncio inquietante. De repente parece que todos os serviços, entregas, mensageiros, simplesmente desapareceram. Uma sensação de frio no ar, como se a esperança estivesse se esvaindo. Enquanto Putin tenta controlar a narrativa na frente, as perdas russas se acumulam de forma assustadora. Ao observar os números, a realidade se torna ainda mais cruel. Aproximadamente 1,2 milhão de soldados russos já caíram na Ucrânia. Mais de 1% de toda a população masculina do país. A cada mês, essa carnificina só aumenta. Novembro marcou o terceiro mês consecutivo de tragédia. Foram 31 mil soldados mortos em menos de um mês. No dia 17 de dezembro, mais 1.730 vidas se perderam. Um recorde que ultrapassa, por exemplo, as mortes em combate dos Estados Unidos em toda a Segunda Guerra Mundial. Imagine esse cenário. Homens entre 20 e 50 anos, justamente aqueles que a Rússia mais precisa para reconstruir seu país. Mas a guerra desgasta essa faixa etária. São muitos os que se alistaram atraídos por bônus de assinatura, na esperança de tirar suas famílias da pobreza. Mas quando a tragédia acontece, essa esperança desaparece. As famílias percebendo que aquilo que prometeram simplesmente não existe. As redes sociais russas mostram essa dura verdade. Mães e esposas que clamam por dinheiro, por justiça, por alguma esperança. Ouça essas palavras de uma esposa desesperada, dirigindo-se diretamente a Putin. Ela fala de contratos ilegais, de uma promessa de moradia que nunca chega. Diz que seus sonhos de uma vida melhor foram despedaçados por promessas vazias, enquanto pagam prestações astronômicas na hipoteca. Um grito silencioso, um apelo desesperado por ajuda que parece que nunca será atendido. E essa situação está longe de acabar. Putin, talvez, tente silenciar o mundo, cortar o acesso à internet, mas a dor se espalha. A cada dia mais famílias enfrentam perdas irreparáveis. Conforme o silêncio cresce, a verdadeira face do conflito se revela. Uma nação de mães, viúvas, crianças órfãs, todas carregando o peso de uma guerra que parecia tão distante, até se tornar a sua realidade. Enquanto isso, as perdas costas a costa continuam a aumentar. O número de soldados mortos na Ucrânia já ultrapassa 1,2 milhão. Novamente a cada dia, essa conta cruel se soma mais. Em 17 de dezembro, sozinhos, quase 2.000 vidas se foram. Uma cifra impiedosa que assombra o país e revela a verdadeira face dessa guerra. Quem pagará por tudo isso? Até onde esse sofrimento pode chegar?
O silêncio e a negação do Kremlin esconderão por mais tempo a verdade que grita nos corações dessas famílias? A resposta talvez esteja no som silencioso dessas perdas, que ninguém consegue silenciar completamente. Imagine sabotar todas as defesas inimigas com apenas um clique. E se eu te dissesse que Vladimir Putin está prestes a enfrentar uma traição que poderia destruí-lo por dentro? No Kremlin, onde o silêncio imposto por anos começou a ruir, algo chocante está acontecendo. Todas as suposições sobre Putin serem apenas um líder esquivo estavam erradas. Relatórios confidenciais revelam que altos funcionários russos, patriotas firmes, finalmente ousam dizer a Putin que a invasão da Ucrânia nunca foi uma vitória gloriosa. E o porta-voz dessa verdade explosiva não é um dissidente comum, mas Dmitry Kozak, o advogado de sombras de Putin há 3 décadas. Prepare-se para descobrir como um homem que negociou o impossível por Putin agora o chama de erro fatal. 387 caracteres na abertura desta narrativa, vimos como o Kremlin rompe o silêncio forçado, revelando críticas internas à guerra. Agora, mergulhe no calor sufocante das salas fechadas do Kremlin, onde o aroma de cigarros queimados e mapas rasgados paira no ar, e o toque áspero de documentos criminosos passa pelas mãos trêmulas. Kozak, o fiel escudeiro de Putin desde os anos 1990 em São Petersburgo, subiu com ele pelas escadas do poder russo como seu manipulador jurídico. Foi ele quem orquestrou a integração da Crimeia em 2014, mas hoje, questiona se aquela anexação preparava uma armadilha maior. Você já se perguntou por que um aliado incondicional de Putin agora arriscaria a vida para detê-lo? Seu sacrifício por uma paz secreta negociada com Zelensky prova que até os leais têm limites. Imagine o estampido das portas batendo durante discussões acaloradas. E a rejeição de Putin que selou o destino. Continuando do dilema de Kozak, que arriscou tudo por um tratado de paz rejeitado por Putin, vamos desvendar mais vozes dissidentes. O antigo premier Mikhail Kasianov, que governou junto a Putin de 2000 a 2004, agora denuncia a invasão como uma loucura. Escute o sibilar das vozes na mídia russa. O objetivo não é o futuro da Ucrânia, mas acabar a guerra no meu mandato. Ele grita contra concessões forçadas, argumentando que rendição significaria caos na Europa. Você sente o frio na espinha ao pensar nos tribunais que chamam Putin de criminoso de guerra? Enquanto Kasianov clama por justiça, Putin se cerca de bajuladores, generais mentirosos prometendo vitórias rápidas, economistas negando sanções. Mas os fatos gritam. 1,2 milhões de baixas russas, exaustão dos grupos militares, cidades como Zaporizhzhia prontas para virar Stalingrado moderno. Sob o peso das perdas, com o solo lamacento sob as botas e o eco de explosões distantes, será que Putin percebe que não é a Europa que desaba, mas a Rússia? Da exposição dos bajuladores de Putin e das baixas avassaladoras de 31 mil em novembro, passamos às perdas diárias, como as de 1.730 soldados em dezembro 17. A repressão interna cresce com prisões por meras opiniões e internet cortada em São Petersburgo. Sinta o cheiro de medo nas ruas, com negócios paralisados e mensageiros mudos ante encontros com líderes como Lukashenko. Propagandistas russos vociferam sobre sabotar eleições europeias, com Trump e Musk como aliados imaginários. Devemos derramar gasolina nas chamas, clamam, vendo a UE como inimiga satânica. Mas quanta ironia! Enquanto defendem um mundo multipolar, a Rússia se despedaça. Você imagina um líder tão cego que chama o Ocidente de degenerado, ignorando suas próprias ruínas? Isso leva à pergunta: quem derrubará Putin primeiro, os ucranianos ou seu círculo traiçoeiro? E se a reviravolta for ainda mais chocante? Enquanto Kozak murmura verdades a Putin, e as perdas russas atingem níveis inacreditáveis, imagine isso. Um dia, o Kremlin implode por dentro. Kozak e Kasianov, não mais isolados, inspiram uma revolta silenciosa entre os generais cansados. O ar carregado de tensão súbita, o coração acelerado com segredos expostos, Putin, o invencível, cai não em batalha, mas traído pelos próprios. Será o fim de uma era com a Europa livre e a Rússia enfrentando a justiça. Mas espere, e se Putin revelar um as na manga nuclear, forçando um novo caos mundial? Ateível. No silêncio do Kremlin, uma tempestade silenciosa começa a se formar. Autoridades internas finalmente se manifestam. Durante anos, todos acreditaram que Putin era apenas um líder reservado, distante. Mas agora revelações surpreendentes mudam tudo. Relatórios confidenciais mostram que por trás do silêncio, há uma luta acirrada nas sombras do poder. Quem realmente controla essa nação? E por que alguns aliados mais próximos começam a questionar a direção de Putin? Prepare-se, pois o choque está por vir. As salas fechadas, repletas de fumaça de cigarros e mapas rasgados, guardam segredos perigosos.
Kozak, o braço direito de Putin desde os anos 1990, que ajudou a anexar a Crimeia, agora questiona o próprio líder. Afinal, por que um aliado por décadas arriscaria sua vida para impedir uma guerra? Seus passos trêmulos na sala de reuniões revelam uma dúvida crescente. Será que a paz negociada com Zelensky é uma armadilha mortal? Ou um esforço desesperado por salvar a própria pele? Ouça o som das portas batendo forte nesta atmosfera carregada de tensão, onde a traição pode já estar acontecendo. E a voz de um outro traidor ressoa. Mikhail Kazyanov, antigo premier e amigo de Putin, agora denuncia a invasão como um erro absurdo. Seus gritos silenciosos ecoam na mídia. Não é o futuro da Ucrânia, mas o fim da paz na Europa. Seus olhos cansados transmitem a dor de uma nação que crava suas unhas na esperança de evitar o caos. Em meio a esses clamores, os generais que prometiam vitórias rápidas, alimentam a ilusão de um império indestrutível. Os números não mentem, 1,2 milhão de baixas russas. Cidades como Zaporizhzhia às portas de se tornarem um novo Stalingrado. A terra parece tremer sob o peso de uma guerra interminável, enquanto o solo fica lamacento e o eco das explosões preenche o ar. Putin sente? Será que ele percebe que sua própria nação está se desintegrando, não a Europa? No centro de tudo, a repressão aumenta. Pessoas são presas por opiniões contrárias, a internet em São Petersburgo é cortada, e o medo se espalha como fumaça na rua. Quem ousa questionar? Quem ainda acredita na narrativa oficial? Os propagandistas vociferam, chamando a Europa de inimiga satânica, dizendo que tudo deve ser destruído, que o mundo multipolar é a única saída. Mas na verdade, Rússia mesma está se despedaçando por dentro. Quem será o primeiro a dar o golpe final? Seus aliados de confiança? Ou os próprios ucranianos que se preparam para uma batalha final? E se a maior reviravolta ainda estiver por vir? Imagine o momento em que Kozak, o fiel conselheiro de Putin, revela a verdade mais chocante. Enquanto as perdas aumentam, chegando a 31 mil mortos em novembro e mais de 1.730 soldados em dezembro, um silêncio mortal se instala no Kremlin. A tensão cresce a cada reunião, a sensação de que um golpe interno está se consolidando. Putin, cercado por bajuladores, ignora os sinais de destruição. Mas o que acontecerá se, num ato final de desespero, ele decidir usar armas nucleares? Uma carta que mudará tudo, forçando o mundo a uma crise sem precedentes. Porque no fim, essa história não termina com uma derrota simples. Pode ser o começo de uma nova era de caos global, uma guerra que ninguém esperava. Mas que todos sentirão, uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. E a pergunta final: quem será o responsável por derrubar o império de Putin? É a sua própria sombra, ou uma traição inesperada que vem de dentro? Porque no coração do Kremlin, algo maior está à porta. E o que acontecerá quando a verdade finalmente explode?